Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar início à nossa rotina de estudos através de videoaulas agora, até que esse período turbulento que a gente está vivenciando, né, termine e a gente possa voltar às nossas atividades normalmente, tá? Por enquanto, nossos encontros vão ser através de videoaulas. Espero que dê tudo certo, espero que vocês entendam, espero que fique bom pro entendimento de vocês, tá? Eu tô fazendo o melhor possível. Esse é o primeiro vídeo, possivelmente nos próximos vão estar um pouco melhores. A gente vai começar a falar então sobre frase, oração e período, tá? Que a gente vai chegar em período composto por coordenação, mas antes de chegar em período composto por coordenação, a gente precisa relembrar o que é frase, o que é uma oração e o que é um período, para depois poder classificar, tá? É a continuidade da apostila de vocês podem olhar lá que nós terminamos aquela parte dos contos, nós lemos os 3 contos, interpretamos, fizemos tudo em sala de aula. E o próximo conteúdo agora é isso, começa lá diferenciando, que é um período composto por coordenação e subordinação, para entrar de fato nos períodos compostos por coordenação, tá? Então é a continuação do conteúdo da apostila de vocês, tá? Vamos começar aqui então. Frase, oração e período, tá? Então, frase. O que é uma frase? Frase é todo enunciado, toda mensagem, enunciado linguístico que possui sentido completo. Então, se alguém fala com você ou se você lê algo e você entendeu a mensagem, se estabeleceu uma comunicação, você pôde entender, é uma frase, tá? Seja ela com verbo ou sem verbo, isso independe, tá? Então, se eu estabelecer uma comunicação com quem eu estou falando, que é o meu interlocutor, lembra que é quem fala, com quem eu falo e de quem eu falo. Com quem eu falo é o meu interlocutor. Então, se ele entendeu a minha mensagem, é uma frase, ou seja, o que eu disse ou o que eu li teve sentido completo, se ele entendeu, então é uma frase, tá? Então, voltando ali para os slides, olha só, tem a definição, podem ir pausando os vídeos, anotando, é o conteúdo que estaria no quadro para vocês, só tá num outro formato. Eu aproveitei e coloquei aí algumas imagens, tá? Para ficar um pouquinho mais interessante. Então, enunciado linguístico com sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Se eu entendi a mensagem que me foi dita, estabeleceu uma comunicação comigo, tá? Então, é uma frase. Pode conter verbo ou não. Se não contém verbo, é uma frase nominal. Teve sentido completo, mas não tem verbo, frase nominal. Então, quando eu digo silêncio, turma, ou somente silêncio, vocês já entenderam que tem que fazer silêncio naquele momento, né? Fogo, né? O fogo seguido de exclamação, né? É o que? É um grito, é um pedido, né? Então, ali está demonstrando uma situação de pânico, porque ele está seguido de exclamação. Se ele estivesse seguido de ponto final, ficaria estranho, eu não entenderia e não seria uma frase. Mas seguido de exclamação, eu percebo que é um pedido de socorro, né? Porque tem uma emoção ali, fogo, né? Então a exclamação também é muito importante nos enunciados escritos, tá? Então, silêncio, fogo, bom dia. Quando eu entro na sala de aula e falo bom dia, vocês automaticamente me respondem, porque vocês entenderam que foi um cumprimento, tá? E me retornam o bom dia quando não estão conversando, né? Então, bom dia, obrigada, né? Isso demonstrou que eu tô agradecendo por alguma coisa que me foi solicitado, que me foi feito. Então, é uma única palavra, no caso do bom dia, 2 palavras, mas uma única palavra que não teve verbo, mas que transmitiu uma mensagem, tem sentido completo, tá? Então, frase é o enunciado linguístico. Enunciado linguístico é um enunciado escrito, nada mais é do que isso. Sem verbo é uma frase nominal, mas que possui um sentido completo. Então, aí, silêncio, fogo, bom dia, obrigada. O meu interlocutor entendeu a mensagem, ou eu agradeci, foi um cumprimento, no caso ali um pedido de socorro, uma solicitação, tá? Eu trouxe também algumas imagens, né? Uma placa de trânsito ali, de sinalização, escola a 100 km. Quando você tá passando de carro, se você vê uma placa dessa, você entendeu que a 100 km daquele ponto possui uma escola. Então, te transmitiu uma informação, né? Não ficou algo inacabado, você entendeu a mensagem. E não tem nenhum verbo. Escola a 100 km não possui nenhum verbo. Tem numeral, tem um substantivo, tem uma unidade de medida, mas não tem verbo nenhum.
Eu trouxe a capa do livro ali, As Crônicas de Gelo e Fogo, né, a Guerra dos Tronos, que são os livros que deram origem à série Game of Thrones. E no título, olha só o título, As Crônicas de Gelo e Fogo, a Guerra dos Tronos, não possui nenhum verbo. Se você olhar tudo que tem ali, não tem verbo nenhum. Apesar de não ter verbo, me remete à série Game of Thrones. Então, se eu leio, quem é leitor, as meninas aí da sala que até são leitoras, se elas olharem e leem Crônicas de Gelo e Fogo, elas já vão pensar imediatamente na série. Puxa, são os livros que deram origem à série Game of Thrones, né? Então, não tem verbo, é uma frase, teve sentido completo, porque me passou uma informação. As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série de livros que deu origem à série da televisão, né? Game of Thrones. Então, apesar de não ter verbo, me transmitiu uma mensagem, me remete à série Game of Thrones. E aí, mais um exemplo, Harry Potter ali. Deixa eu tirar a minha carinha daqui. Atrapalhei. E o Cálice de Fogo, mais uma vez, é o título de um livro que não tem... Não sei se vocês vão escutar o carro do gás passando. Ai, que engraçado. A capa do livro do Harry Potter, né? E o Cálice de Fogo. E não tem nenhum verbo, mas se você ler, você já vai pensar imediatamente, puxa, o livro do Harry Potter, a série de filmes do Harry Potter. Então, não tem verbo, mas transmitiu uma informação, tá? Então, a ideia de frase é essa. Enunciado, que pode ou não ter verbo, mas que transmite uma informação para o meu interlocutor, tá? E frase verbal é a frase que possui verbo. Tem sentido, mas com verbo. Choveu muito em São Paulo. Quem é o verbo? Choveu. Então tem uma mensagem. Eu entendi que choveu muito em São Paulo. Estou com fome, mãe. Estou com fome é um pedido, né? Eu entendi essa frase quando vocês a dizem para a mãe de vocês. Ela entendeu que você está pedindo algum tipo de alimento, né? Então ela tem sentido completo e tem verbo. Então por isso é uma frase verbal. Choveu muito em São Paulo, o verbo choveu. Estou com fome, o verbo estou do verbo estar. Então frases verbais é que tem verbos. Aí eu trouxe aí algumas imagens para deixar também um pouco mais interessante. É proibido fumar neste local. Uma placa de sinalização possui uma mensagem, transmitiu uma informação, eu não posso fumar naquele local. E tem verbo, que é o verbo tá? Do verbo ser. Então, eu sou, tu és, ele é. Então, possui verbo, frase verbal. Não pise na grama. Quem é o verbo? O verbo é o pise, do verbo pisar. Então, é uma frase que me transmitiu uma mensagem. Eu não posso pisar em determinada área ali que tá sendo indicada, na área verde. E tem verbo, então é uma frase verbal. Me transmitiu uma mensagem de não faça isso. E tem verbo, então frase verbal. Pare, né, uma única palavrinha. E aí a gente percebe quando você tá no trânsito aí e vê uma placa de pare, você tem que obrigatoriamente parar e olhar ali as outras vias, né? Você tem que parar e a mão preferencial para as outras pessoas, as outras vias. Então, uma única palavra, tá? E dando continuidade aí, a última, que é, por favor, após o uso, jogue o lixo no lixo, dê a descarga e lave bem as mãos. Também está transmitindo mensagens com sentido completo. Você entendeu as instruções, né? Que são dadas ali. Por favor, né? Após o uso, faça isso. Jogue o lixo no lixo. Você entendeu que tem que jogar o que é lixo dentro do lixo, não no chão, nem em nenhum outro lugar. Qual é o verbo? O verbo é o jogue, do verbo jogar. Dê a descarga, né? Dê do verbo dar. E lave bem as mãos. Lave do verbo lavar, tá? Então, são frases também, transmitiram uma informação, passaram uma mensagem com verbos, tá? Então, frase, acho que ficou claro aí pra vocês o que é frase. Frase tá muito mais ligada a ter o sentido completo, é isso, tá? Com ou sem verbo. Agora sim, a gente vai falar de oração e período. Oração é um enunciado também, com verbo, mas que pode não ter um sentido completo. Então, como assim, professora? Frase tem sentido completo, oração tem sentido completo? Exatamente isso. Só que a oração obrigatoriamente tem o verbo, então a definição de oração é enunciado com verbo, é enunciado que possui verbo, essa é a definição. Ou uma locução verbal, que são dois verbos juntinhos. Mas pode não ter sentido completo. Então, por exemplo, se eu entro na sala de aula e falo pra vocês, eu fiz. Vocês entenderam alguma coisa? Vocês vão ficar esperando a resposta, né? O complemento dessa frase. Eu fiz o quê? Porque quem faz alguma coisa. Então, tem uma mensagem nessa frase,
mas não tá completa. A mensagem, ela tá incompleta, tá? Então é isso que é a oração. A oração, ela pode ser construída sem ter o sentido completo. A frase, não. Se para eu classificar algo como frase, ela tem que ter o sentido completo. Então, se fosse eu fiz um bolo de chocolate, é uma oração porque tem verbo e também é uma frase porque tem sentido completo. Só no caso ali eu fiz, só vai ter sentido dentro de algum contexto, tá? Se for resposta de alguma coisa, você fez a tarefa, eu fiz. Nesse sentido, ela tá completa. A mensagem tá completa, mas o eu fiz sozinho, assim, se ele não tá dentro de um contexto, não tem sentido pra mim, tá? Então, oração é aquilo que tem verbo e pode ou não, ali tem o ou, tá? Pode ou não ter sentido completo. Faltou ali a palavrinha ou. Depois vocês coloquem aí, complementem, por favor. Então, eu fiz é uma oração porque tem verbo e não tem sentido completo, mas tudo bem. A oração, tudo bem não ter sentido completo. Convém. Convém é do verbo convir. É uma oração porque é um verbo do verbo convir. Tem sentido completo? Não tem sentido completo, porque convém sozinho. Convém o quê? Né? O que convém? Se ele estiver dentro de um contexto, tudo bem, eu entendi que foi uma resposta a alguma coisa. Mas ele sozinho, assim, isolado, ele não tem sentido, ele fica sem sentido. Então ele não é uma frase, mas ele é uma oração porque ele é um verbo, seguido de ponto final. Tem uma mensagem, mas a mensagem não está completa, tá? Choveu muito em São Paulo. Agora sim, tem sentido completo, tem uma informação completa. Choveu muito em São Paulo. O verbo choveu, do verbo chover, passou uma mensagem completa. E por fim, estou falando com você, que é uma oração composta por uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É a junção de dois verbos, mas que passam uma única ideia, né? Então, estou falando com você. Então, em todas as outras orações que nós analisamos, tinha apenas um verbo. Eu fiz era o único verbo. Convém era o único verbo. Choveu muito em São Paulo, choveu era um único verbo. Estou falando com você tem dois verbos. Estou, do verbo estar, e falando do verbo falar. Mas toda vez que a gente tem dois verbos assim juntinhos, um do ladinho do outro, a gente vai chamar isso de locução verbal. Que são dois verbos com o significado de um apenas. Então, estou falando passa a mensagem de falar apenas. O verbo estou, ele é auxiliar do verbo falando. Então, ele não tem uma importância, não é uma ação nessa frase. A ação ali é o falar. O estou é só um verbo auxiliar. Então, eu considero a locução verbal como um único verbo, tá? Toda vez que tiver, então, dois verbos juntinhos, é uma locução verbal e é considerado um único verbo, ok? Então, oração é isso. Pode ou não transmitir um sentido completo, tem que ter verbo ou locução verbal. E, por fim, período, tá? Período vai ser a constituição de uma frase, uma mensagem, por várias orações, tá? Como é que eu sei que é um período? O período sempre vai começar com a letra maiúscula e vai terminar no ponto final, ou ponto de exclamação, ou reticências. Então, começa na letra maiúscula e termina no ponto. Ponto esse para terminar a frase, pode ser ponto final, pode ser exclamação, pode ser reticências, pode ser ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula não, perdão. Ponto final, reticências, exclamação, interrogação, tá? Então, é isso que é um período. Período, então, é a junção de várias orações que vai formar um período. Então, a definição tá ali. É a frase constituída por uma ou mais orações e vai da letra maiúscula até o ponto final. Eu fiz um bolo. É um período? É um período. Um período simples, porque tem um único verbo, tá? E aí, um segundo exemplo. Um homem subiu na mesa do bar e fez um discurso para vereador. Agora sim, um período composto, tá? Então, período é uma ou mais orações. Período simples quando tiver um único verbo. Período composto quando tiver mais de um verbo. Um homem subiu na mesa do bar e fez um discurso para vereador. Então, eu tenho uma frase inteira, uma informação aí maior, né? Um homem subiu na mesa do bar e fez um discurso para vereador, com mais de um verbo. Então, toda vez que eu tiver mais de um verbo, eu vou ter um período composto.